Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Gestão de Projetos. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre gerenciamento do cronograma do projeto. Gestão de cronograma do projeto é uma área também extremamente importante, extremamente delicada, porque na maioria dos projetos, prazo é algo muito sério. O projeto ele existe para melhorar alguma coisa, o projeto existe para gerar valor, para transformar alguma coisa. Então, só faz sentido você ter esforço para fazer o projeto se você vai trazer essa melhoria para a organização, para as pessoas que estão envolvidas, e as pessoas querem essa melhoria e querem o mais rápido que possível. Por isso, prazo normalmente é algo que é visto como fator chave de sucesso no gerenciamento de projetos. É claro que existem alguns casos que a gente acaba abrindo mão dos prazos do projeto, porque o prazo não é tão importante assim. Por exemplo, imaginem que eu estou construindo uma parte de piscina, churrasqueira na minha casa, estou fazendo uma reforma e eu tenho expectativa de fazer isso em 4 meses. Então, o meu projeto vai levar 4 meses, ok? De repente, por uma série de questões naturais aí de obra, de mudanças e etc., você quer talvez colocar um recurso a mais, uma churrasqueira mais bacana, encomendar uma pedra ou coisa parecida, e o projeto leva 5 meses, 6 meses. Qual o problema desse projeto ter levado 6 meses? Ele traz um benefício. Claro, esses 2 meses a mais, especialmente se você tinha uma expectativa muito forte de estar usando aquela churrasqueira depois de 4 meses, por exemplo, você tinha um aniversário na família e queria usar aquela churrasqueira, causa um desgaste durante o período da obra, mas depois da obra, ninguém mais fala sobre isso. As pessoas acabam esquecendo o problema desse atraso, visto que o benefício gerado pelo projeto ele é muito grande, ele é muito superior ao problema causado naqueles 2 meses de atraso. Então, existem alguns projetos que as pessoas até aceitam o atraso, porque o benefício é muito grande. Mas não é o caso da maioria dos projetos. Na maior parte dos projetos, a questão de prazo é uma questão muito séria. Sejam projetos públicos, projetos empresariais e até projetos pessoais, normalmente a questão de prazo é uma coisa muito séria e é por isso que essa disciplina ou essa área de conhecimento, cronograma do projeto, é tão importante para a gente discutir. E nós já vimos vários conteúdos importantes do gerenciamento de projetos. Eu não vou passar por todos esses conteúdos novamente agora, fazendo essa breve revisão, mas é importante que vocês revisem as aulas anteriores. Se você está assistindo essa aula e, por exemplo, não assistiu a aula anterior de integração e escopo, volte, assista a aula de integração e escopo para depois assistir essa aula. O conhecimento da gestão de projetos ele vai se complementando, na medida que você vai vendo as áreas de conhecimento, na medida que você vê novas áreas de conhecimento, você entende melhor aquele conteúdo que viu nas aulas anteriores. Por isso que é muito importante que vocês sempre façam essa revisão. Especialmente da aula anterior, quando a gente falou de EAP, de escopo do projeto, a EAP é muito importante para a gente entender os prazos do projeto, para a gente entender como que nós podemos planejar os prazos do projeto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os processos de gerenciamento do cronograma, vamos falar sobre a relação existente entre a EAP e o cronograma, que eu já antecipei para vocês que é uma das coisas muito importantes aí no gerenciamento de projetos, para que vocês façam um planejamento, especialmente quando a gente está falando em planejamento de projetos preditivos, né, ou de projetos mais preditivos. Vamos falar sobre as entradas para fazer o cronograma, ou seja, quais informações eu preciso para fazer o cronograma, os principais elementos do cronograma, que são aspectos fundamentais para vocês entenderem o prazo do projeto, vocês vão precisar interpretar e criar cronogramas de projeto. Para isso, naturalmente, vocês terão que entender quais são os elementos do cronograma. Aí a gente vai falar sobre marco, sobre atividade, sobre relações de precedência, sobre predecessoras e tudo mais. Vamos falar sobre o método do caminho crítico,
que é um método que nos ajuda a prever a data de entrega do projeto. Vamos falar sobre o processo de desenvolver o cronograma, que é uma forma de melhorar o cronograma, de tornar esse cronograma melhor, para que a gente possa ter mais segurança que aquele prazo que está proposto no cronograma realmente ele vai acontecer. E vamos falar também sobre o controle do cronograma e elaboração progressiva do planejamento do projeto. Ok? Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, né? Imagine que você está ali numa quadra de basquete, a cesta ali na frente, e alguém chega para você e faz essa pergunta: olha, quantas vezes você consegue converter se você tiver a oportunidade de fazer 10 arremessos? Você tem a chance de fazer 10 arremessos, quantas vezes você vai acertar a cesta? E aí você olha, pensa. Não sei, se você joga muito bem basquete, talvez você diga 9, talvez diga 10, né? Talvez você não jogue tão bem, diga 3. Mas isso, o que é? Isso é a sua estimativa. A questão de estimativa é muito importante no gerenciamento de projetos, especialmente quando nós falamos de prazos e de custos. Hoje o nosso foco aqui é custo. Então vamos pensar que você está fazendo uma estimativa de quantas vezes você vai converter, quantas vezes você vai acertar a cesta nessas jogadas, ok? Mas, na hora que você recebe a bola para fazer as suas jogadas, a pessoa não te avisou que vai ter marcação, que alguém vai estar te atrapalhando, uma restrição que não estava no planejamento. Vocês lembram no encontro passado que eu falei com vocês sobre premissas, restrições e requisitos? Premissas é aquilo que eu aceito como verdade para fazer meu plano. Por exemplo, eu faço o meu plano pensando que não haverá marcação, que eu estou livre para jogar na cesta e acertar quantas vezes eu puder, porque eu sou uma pessoa que joga bem, eu sou uma pessoa que joga mal, não sei, mas eu estou livre para jogar na cesta e fazer as minhas jogadas. Isso é uma premissa. Você faz o seu planejamento, olha, eu vou acertar 10 vezes, porque você está considerando que não vai ter barreira nenhuma, que não vai ter dificuldade, e assim por diante. Mas quando chega na hora do jogo, a pessoa vai lá e coloca uma distância para você jogar. Olha, você vai ter que ficar uma distância de 15 metros, e vai ter marcação. A partir desse momento, quando existe uma dificuldade, quando existe um desafio, você sabe que tem esse desafio, ele é real, e esse desafio atrapalha realizar o projeto, nesse momento esse desafio passou a ser uma restrição. Algo que antes era uma premissa, não haverá barreiras, por isso eu acertarei 10 vezes, nesse momento passou a ser uma restrição. E aí eu volto a relembrar um conceito que a gente discutiu na aula passada, que é o seguinte: toda premissa tem risco associado. Quando você assume como premissa, eu estarei livre para fazer os arremessos, existe um risco associado que você pode não estar livre. Mas após acontecer esse evento, você sabe que realmente você não está livre, nesse momento isso é uma restrição. Então observem que a lista de restrições, de riscos, de premissas no projeto, ela evolui com o passar do tempo. E esses riscos ou essas premissas estão muito ligados às partes interessadas do projeto ou stakeholders, como nós falamos na aula passada. Stakeholders ou partes interessadas é a mesma coisa. Stakeholder é o termo em inglês e partes interessadas é o termo que nós usamos em português, embora não seja uma boa tradução, mas é isso que a gente utiliza no gerenciamento de projetos. As partes interessadas que normalmente oferecem aquelas premissas. Frequentemente você pensa, olha, eu vou encontrar um projeto onde tudo vai estar organizado, onde as pessoas estarão disponíveis para me receber 2 horas por dia para se dedicar ao projeto. Isso é uma premissa. Quando você considera no seu plano, você não conhece a empresa que está prestando serviço, mas você considera no seu plano que a equipe da empresa estará 2 horas por dia disponível para trabalhar com você no projeto, é uma premissa, porque você só terá certeza disso quando estiver executando o projeto. É claro que existe o risco associado.
Se eles não estiverem disponíveis, você terá problemas. E se você chegar na empresa e a pessoa fala assim, olha, esse pessoal é do financeiro, eles não podem parar de jeito nenhum. Se parar faturamento, a empresa não vai conseguir receber, a empresa não vai conseguir vender. Ou seja, aquilo se tornou uma restrição. Então, premissa, risco, restrição, análise de partes interessadas e vários outros elementos do plano do projeto são dinâmicos. Por isso que não existe essa história de planeja antes para executar depois. Por isso que se chama elaboração progressiva do planejamento do projeto. Progressivo por quê? Na medida que surgem novas informações, você faz adequações ao seu planejamento. Na medida que você descobre o que está acontecendo no ambiente do projeto, você precisa fazer adequações no seu planejamento, certo? Bom, então haverá marcação, você está ali, você tem uma dificuldade, a partir desse momento você tem uma restrição, e eu coloquei esse cenário para ilustrar que é assim que acontece gerenciamento de cronograma, é assim que acontece previsão de prazos em projetos. As pessoas fazem a estimativa sem ter certeza das condições que vão enfrentar em campo. Isso é muito comum. As pessoas não perguntam, não conversam sobre as condições que vão encontrar em campo na hora que estiverem fazendo o projeto e acabam deixando de acertar, deixando de fazer um bom projeto, simplesmente porque talvez não tenham compartilhado as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas premissas na hora de elaborar o cronograma do projeto. E aí vem mais uma questão importante para cronograma, que a gente vai comentar ao longo da aula mais uma vez. Você não deve fazer o cronograma do projeto sozinho. O cronograma do projeto precisa ser feito junto ao time que estará envolvido na execução daquele trabalho. Então, nada de fazer cronograma sentado sozinho numa mesa lá no canto do escritório ou sentado na sua casa sozinho, home office. Cronograma você tem que fazer trabalhando com as pessoas responsáveis pelo trabalho. Aqui estão os principais processos relacionados, principais não, os processos relacionados à gestão do cronograma do projeto, ok? Nós temos o primeiro processo ali, planejar o gerenciamento do cronograma, que eu vou explicar depois, definir atividades, que basicamente é você criar uma lista das atividades para realizar as entregas que estão previstas na EAP do projeto. Tá? Se você não viu a aula de EAP, volta na aula anterior para entender o que é uma EAP. Mas, enfim, a lista de atividades, você vai pegar cada pacote de trabalho da EAP e você vai colocar em cada um desses pacotes de trabalho uma lista de atividades, certo? E aí, volto a afirmar, você precisa envolver quem entende daquele problema para fazer a lista de atividades. Não é você, num cantinho lá na sua casa ou no seu escritório, que vai fazer essa lista, tá legal? O terceiro processo, sequenciar as atividades, uma vez que você tem a lista, você vai criar a ordem lógica de executar essas atividades. Frequentemente existem restrições até da natureza do serviço. Você não consegue testar um sistema se você não desenvolver o sistema, isso é óbvio. Isso é uma restrição da natureza do trabalho. Você não consegue pintar uma parede antes de construir uma parede. Mas existem outras possibilidades de sequenciamento, que nós vamos ver ao longo da aula de hoje, que também são consideradas, que não são relativas aí à natureza do trabalho, mas que a gente tem uma preferência por fazer. Por exemplo, eu quero fazer o módulo de faturamento do sistema antes do módulo de cadastramento de produto ou antes do módulo de cadastramento de pessoas e assim por diante. Tá? Então, você pode ter preferências entre fazer um módulo ou outro do sistema e essa ordem é só uma preferência da equipe. Mais uma vez, por isso que você tem que consultar quem está envolvido com o problema para saber o que é ideal nesse sequenciamento de atividades. Estimar as durações, processo número 4, estimar as durações das atividades, processo de estimativa. Relembrando, toda a estimativa de projeto é baseada em premissa, porque você nunca fez esse projeto antes. E isso tem que ficar muito claro para todos os envolvidos. Toda estimativa de prazo é baseada em premissa. Isso não quer dizer que você não vá cumprir o prazo do projeto.
Ao contrário, todas as ferramentas e técnicas que nós utilizamos, elas são feitas para que a gente cumpra o prazo. Mas nós temos que ter maturidade para entendê-las e para aplicá-las da melhor maneira possível para gerar tranquilidade para as partes interessadas do projeto. O quinto processo se chama desenvolver o cronograma, que é tornar o cronograma melhor. Quando eu pego aquelas atividades que foram listadas, sequenciadas, que têm durações, eu já tenho ali mais ou menos um prazo do projeto previamente definido. Mas aí eu tenho que levantar uma série de questionamentos se essa estimativa inicial ela é realmente o que será utilizado. Lembra que eu falei para vocês sobre elaboração progressiva? Quando você faz uma proposta de um projeto e você não sabe se esse projeto vai ser aceito ou não pelo cliente que está tentando te contratar, você não tem como prever qual é o número exato de feriados que você vai ter nos 6 meses de projeto, se você não sabe se o projeto começa na semana que vem, daqui 15 dias, daqui 2 meses ou daqui 3 meses. Então você tem que pensar razoavelmente aí quantos feriados você acredita que terá nesse projeto. Mas quando o projeto começa, quando o projeto é autorizado, aí você pode calcular exatamente quantos feriados existem no projeto. Então, você está fazendo um processo nesse momento, quando você revisita seu cronograma e rediscute, olhando com mais detalhes a sua realidade, você está fazendo esse processo de desenvolver o cronograma, que ele pode ser feito várias vezes ao longo do ciclo de vida do projeto. Aliás, todos esses processos, todos os 6 processos que estão na tela aqui, eles podem e serão feitos várias vezes ao longo do projeto. Tá? Não é uma sequência, primeiro você faz o processo 2, depois o processo 3, depois o 4, isso é besteira, isso não existe. Tá? É claro que para sequenciar as atividades, você tem que ter uma lista razoável de atividades, mas não quer dizer que a lista definitiva de atividades está pronta. Tá legal? E por fim, ali o processo número 6, o processo de controle do cronograma, é para você controlar as mudanças e os fatores que geram mudanças no cronograma que podem afetar os prazos do projeto. Eu pulei o processo número 1. O processo 1, planejar o gerenciamento do cronograma, assim como aconteceu na disciplina de escopo, planejar o gerenciamento do escopo, esse processo de planejar, que normalmente aparece no Guia PMBOK, na maioria das áreas de conhecimento, ele existe para você discutir como você fará as demais áreas de conhecimento, os demais processos, melhor dizendo, dessa área de conhecimento. Então, nesse processo número 1, planejar o gerenciamento do cronograma, você vai definir quem vai listar as atividades, como será essa lista de atividades, quem vai aprovar essa lista de atividades, de que maneira você vai sequenciar as atividades, se vai usar software, se não vai usar software, quem deve estar envolvido nessa reunião, se pode alterar o cronograma sem pedir autorização lá no processo 6, como será a gestão de mudanças, qual é o grau de precisão do seu cronograma, se o cronograma é em dias, em horas, em semanas, enfim, esse processo de planejar o gerenciamento do cronograma, ele vai definir como a gente vai fazer todos os demais processos aí do gerenciamento do cronograma do projeto. Então vamos lá, uma coisa importante para a gente entender é que o cronograma do projeto ele está muito relacionado a nós observarmos o escopo, como será feito o escopo do projeto e detalharmos o escopo do projeto para que você possa enxergar exatamente as atividades e, consequentemente, os prazos que estão associados a essas atividades. Tá legal? Então vamos lá. Eu tenho aí na tela uma visualização onde eu mostro uma EAP, estrutura analítica do projeto, para desenvolvimento de um sistema qualquer. Eu tenho em destaque os pacotes de trabalho dessa EAP. Pacote de trabalho é todo elemento da EAP que não sofreu decomposição. Todo elemento que não foi decomposto, ele é considerado pacote de trabalho. Então vejam que ali o elemento 1.4 ele sofreu decomposição, 4.1, 4.2 e 1.4.3. Então, esse elemento 1.4 não é um pacote de trabalho. Mas o item 1.4.2, cotação e compra, não sofreu decomposição. Por isso, ele é chamado de pacote de trabalho. Ok? Então, sempre que eu tenho um último nível, ou um nível que não sofreu decomposição,
esse nível é chamado de pacote de trabalho. E é nesse nível que nós vamos listar as atividades do cronograma. Então, pegando ali o elemento do cronograma que nós tínhamos na tela anterior, o elemento 1.5, troca de servidor, que aparece aqui na IAP, vamos usar esse elemento aqui para dar um exemplo de lista de atividades. Você vai ter uma relação de atividades que serão executadas para que você possa realizar o cronograma do projeto. Então, você fez mais um nível de decomposição. Observe que agora, essa decomposição, eu tenho verbos sempre no infinitivo. Isso é uma das boas práticas que nós usamos no gerenciamento de projetos. Sempre que eu trabalho com atividades de cronograma, eu uso o verbo no infinitivo. Por quê? Porque o verbo no infinitivo, ele dá a noção de ação, é algo que está sendo feito, não é algo que está sendo entregue, é algo que está sendo feito, e ele dá sentido para o que será realizado. Então, se eu tivesse ali no 151 somente responsabilidades, eu não sei o que significa só a palavra responsabilidades. Se é você definir as responsabilidades, se é você pensar nas responsabilidades, se é você justificar quais são as responsabilidades, se é você determinar quais seriam as responsabilidades ideais para aquele tipo de atividade. Enfim, o verbo ele dá mais sentido, por isso que é importante que o verbo apareça. De qualquer maneira, tanto a lista de atividades quanto o elemento pacote de trabalho, você não precisa ter um nome muito extenso para ele, um nome muito completo, instalar sistema no servidor tal, para, etc. Não precisa escrever muita coisa, porque você tem documentos complementares no projeto que explicam o que é cada atividade ou explicam o que é o pacote de trabalho, tá? Então, a ideia, tanto do pacote de trabalho quanto da lista de atividades, é que sejam claros o suficiente para você entender mais ou menos o que é, mas, ao mesmo tempo, que sejam sucintos para que você consiga imprimir numa única tela, sem ter dificuldade de quebra de linha, sem ter problemas em geração de relatórios e assim por diante. Bom, o cronograma, então, ele deriva da EAP. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de EAP, lá em cima, né, eu tenho uma EAP que é para criar um centro de distribuição. Tá? Então, nesse caso, é um projeto que nós tínhamos uma empresa em Curitiba, ela tinha produção de computadores em Curitiba e assistência técnica em todo o Brasil. E todas as peças desses computadores eram fabricados e distribuídos a partir de Curitiba. Curitiba não é um ponto ideal para você ter um centro de distribuição, porque você está muito próximo da região sul do Brasil. Então, nós precisávamos criar um novo centro de distribuição para reposicionar a logística dessa empresa para entregar as peças para a recomposição dos equipamentos de maneira mais rápida no Brasil inteiro. Então, foi criado esse projeto chamado de Novo Centro de Distribuição, ou Novo CD, para que a gente criasse esse novo modelo logístico para a empresa. Tá? E aí, eu tenho várias entregas aqui na minha EAP, gerenciamento, processos, estudo de localidades, tal, né, para eu escolher onde vai ser feito o projeto, infraestrutura, recursos humanos. Então, vejo que ali eu tenho algumas entregas de fase, entregas aqui de pacote de trabalho são listados na EAP do meu projeto. E aí vamos pegar como exemplo, aqui, ó, estudo de localidades e fornecedores. Então vejam que eu tenho esse elemento 3, e o elemento 3 ele sofreu decomposição em 3.1 e 3.2. Logo, esse elemento 3 ele não é pacote de trabalho. Pacote de trabalho é o 3.1 e o 3.2. Então, nos elementos 3.1 e 3.2 é onde eu vou colocar a lista de atividade, não no elemento 3. Tá? E aí, passando aqui para a visualização do cronograma, aqui tem mais um nível, né? Aqui todos começam com o número 1, que é o nome do projeto que apareceu lá no cronograma agora, que nós não tínhamos incluído no escopo do projeto. Tá? Então, aqui ao invés de 3, estudo de localidades, passou a ser 1.3, mas vejam que é exatamente a mesma entrega, e eu tenho aqui um 3.1, escolha do modelo a ser utilizado, que é o mesmo 3.1
que estava aqui, estudo do modelo a ser utilizado. Tá? E aí você tem a lista de atividades com verbos no infinitivo. Então, perceba, ó, criar esboço da operação própria, criar esboço da operação terceirizada, definir os recursos humanos, definir polo logístico e por aí vai. Então, observem que a lista de atividades, ela é mais um nível de decomposição que deriva da IAP do projeto, ok? E aqui eu tenho os demais elementos, né, mais para vocês, para que vocês tenham um exemplo aí de cronograma nos slides, como que usualmente aparece os cronogramas nesse sentido de você ter a entrega e a lista de atividades aqui na sequência, né? E os marcos, né, o marco fim do projeto aqui, são elementos importantes também que a gente tem nos cronogramas de projetos, tá? Então, vocês ficam aí com um exemplo para vocês revisitarem nos slides quando precisarem. Então, vamos lá, né? Vamos tentar enxergar aqui um pouquinho dos elementos principais que nós temos no cronograma. O primeiro processo gerencial de gestão do cronograma, eu comentei com vocês, é o processo de planejar o gerenciamento do cronograma, onde eu vou planejar como tudo será feito nessa área. Tá? Mas não é um projeto que resulta no produto cronograma diretamente. Ele auxilia a fazer os outros processos. Não é um processo que gera o produto cronograma, é um processo que auxilia os outros processos. O segundo processo, listar as atividades ou definir as atividades, basicamente é criar essas listas de atividades que aparecem no cronograma. Tá? O processo sequenciar as atividades é a inclusão dessas setas aqui, onde você coloca qual é a sequência ideal do cronograma. Nesse cronograma, por acaso, o sequenciamento ficou muito em cascata, né? Por isso que o pessoal fala que projeto preditivo é em cascata, porque ficou bem sequenciado uma atividade após a outra, mas isso não é muito a realidade que aparece em boa parte dos projetos. A maioria dos projetos não fica tão sequenciado assim, fica com mais ações em paralelo, né? E, por fim, o processo de estimar as durações, que é criar essa coluna aqui de estimativa de prazo. Tá? Então, os prazos, nesse caso aqui, ó, estão definidos em dias. Então, vocês devem se lembrar, eu falei lá no planejar o gerenciamento do cronograma, que no planejar o gerenciamento do cronograma, eu vou definir, olha, meu cronograma vai ser em dias ou meu cronograma vai ser em semanas. Nesse caso aqui, foi definido naquele processo que o cronograma seria em dias. Tá? E lembrando que sempre que eu falo do conceito de duração do gerenciamento de projetos, eu estou falando em período útil, em dia útil de trabalho, se eu estou trabalhando com dia. Tá? Então, eu tenho aqui instalar, disponibilizar os equipamentos 15 dias, significa 15 dias úteis. 15 dias úteis, se eu trabalho de segunda a sexta-feira, são 3 semanas. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado para especificar lá no processo de planejar o gerenciamento do cronograma, se 15 dias, para mim, são 15 dias úteis ou se são 15 dias corridos. Via de regra, o que a maioria absoluta das pessoas adota como boa prática, que é o que é recomendado, sempre trabalhar o cronograma em dias úteis. Por quê? Se você antecipa ou atrasa o cronograma, tendo feriado ou não tendo feriado, a quantidade de dias úteis a serem trabalhados é o mesmo. E aí a duração, né, o prazo total que o cronograma do projeto vai ter, ele sim vai sofrer o reflexo dos feriados e das pausas de trabalho, né? Mas não a duração em si. O prazo total, sim, não a duração de cada elemento. Tá legal? Então, aí está representado os 3 processos. Né? E eu deixei um comentário para vocês aqui, que um cronograma bem elaborado, ele serve para criar sinergia entre os envolvidos do projeto. Tá? Por que isso daí? Gente, eu falei que cronograma é uma das principais fontes de conflitos. Por que o cronograma é fonte de conflito? Porque as pessoas, elas têm vários outros compromissos na vida, elas não estão disponíveis 100% do tempo para fazer aquele projeto que você precisa resolver. Elas têm outros compromissos, elas têm que atender outras empresas, outros negócios, compromissos pessoais, e todo mundo tem uma expectativa para fazer as coisas. Então, imagine que você convoca uma determinada reunião na sua empresa, as pessoas vão lá para fazer aquela reunião, às vezes alguém está em home office, não está indo na empresa todos os dias,
vai aquele dia só para participar da reunião, de repente a pessoa mora em outra cidade, teve que viajar para participar dessa reunião, chega lá, a gente vai fazer a reunião amanhã de manhã. Olha o problema que você causa. Quer dizer, além de você travar a agenda das pessoas naquela data, você acaba impactando a produtividade da empresa como um todo, simplesmente por ter mudado uma data de uma reunião. Então, isso é uma coisa indesejada. Por isso que um cronograma bem feito, bem elaborado, bem discutido, negociado entre as pessoas, ele cria sinergia, porque as pessoas passam a se entender melhor e você começa a ter mais produtividade porque existe lógica na execução dos trabalhos. Se não acontece coisas do tipo, você compra um determinado material para utilizar e não tem competência para usar aquele material, ou você está disponível para fazer um trabalho e não tem o material para fazer aquele trabalho que foi solicitado para você. Tá legal? Algumas restrições que frequentemente acontecem aí nos cronogramas dos projetos, né? Data fixa para entrega de fase ou para entrega final do projeto é uma coisa que a gente tem que discutir. Data fixa, né? Tem coisa que não pode mudar. Por exemplo, uma campanha de Natal. Digamos que você vai criar você está envolvido em uma campanha de marketing, você tem que criar um sistema para disparar ou para criar um hot site de uma campanha de Natal. Isso tem que acontecer antes do Natal. Não, a Black Friday tem que acontecer antes da Black Friday. Se você deixar chegar próximo ou passar dessa data, o projeto naturalmente fracassou. Outra restrição típica, disponibilidade de recurso no período fixo. Por exemplo, alguém que está vindo do exterior vai ficar 15 dias no Brasil e desses 15 dias vai passar 3 trabalhando com você no projeto. Então você só tem aquele período. Ou você precisa usar um equipamento que é usado também em outro projeto, e aí vem o próximo item, né? Conflito de uso de recurso em mais de um projeto. Também é outro problema bastante comum em cronogramas de projetos, em execução de projetos, né? E aumento de custos associados a mudanças de datas. Normalmente, quando você muda alguma data, o efeito colateral que você tem de fazer mudanças é aumento de custos, é variação de custos nos outros prazos, nas outras atividades ou nos outros projetos. Outra questão que a gente precisa pensar é quais são as entradas necessárias para fazer um cronograma. Então, tem as informações lá do plano de gerenciamento do projeto, que vem do gerenciamento da integração do projeto, que nós vimos aula passada. Tá? Então, o plano de gerenciamento de projeto, ele me diz de que maneira que o projeto vai ser feito, controlado, integrado e assim por diante. O termo de abertura do projeto, que é a certidão de nascimento do projeto, que também tem que ser usado para que a gente possa criar o nosso cronograma. Várias informações do escopo são necessárias, como a EAP, que eu já comentei, os requisitos, premissas, restrições, dicionário da EAP. Eu não comentei antes sobre o dicionário da EAP, mas o dicionário da EAP, ele dá significado ao pacote de trabalho. Então, o dicionário da EAP, ele é um documento que ele vai detalhar o pacote de trabalho. Por isso que eu comentei antes que o pacote de trabalho, a descrição dele na EAP ou no próprio cronograma não precisa ser muito extensa, porque ele tem esse documento auxiliar. Vamos pensar que isso é uma folha que você coloca com clipe ali na sua atividade, e a pessoa pode pegar como se fosse um procedimento operacional para aquele pacote de trabalho. Tá? Então, o dicionário da EAP entendam como um procedimento operacional para aquele pacote de trabalho. Que equipamento de segurança a pessoa precisa, que recursos ela precisa, que condições que ela vai encontrar em campo, quem que ela deve comunicar, quais são os riscos associados, tudo isso pode estar nesse dicionário da EAP. Normas que ela tem que seguir, documentos que ela tem que acessar, registros que ela tem que fazer, tudo isso pode estar no dicionário da EAP. Fatores ambientais da empresa, que já comentamos na aula passada, né? O ambiente do projeto influencia muito o seu cronograma. Tá? Se eu tenho um ambiente público, o prazo para contratar terceiros é muito maior do que o prazo para contratar no ambiente privado. Né? E outros aspectos mais, né? Se o ambiente da sua empresa tem uma cultura de inovação, é diferente você pensar o cronograma, pode ser um cronograma mais flexível. Se é uma empresa que tem uma cultura mais rígida, aí provavelmente você tem que trabalhar com um cronograma um pouco mais preditivo, sem fazer muitas alterações e assim por diante. Então, o ambiente da empresa, o ambiente dos negócios, também influenciou bastante o cronograma do projeto. Os ativos de processos, né, que são as normas da empresa, por exemplo, norma de viagem. Se você tem uma norma de viagem que determina o tempo que você pode viajar, ou os documentos que você tem que gerar quando faz uma viagem, os relatórios que você tem que entregar quando faz uma viagem,
Você tem que pensar em tudo isso nos prazos das atividades. Porque se você vai gastar 1 hora fazendo um relatório de uma determinada viagem, essa 1 hora você não vai trabalhar no resto do projeto, né? Então, você tem que pensar em todos esses detalhes, como as normas administrativas da empresa, que fazem parte dos ativos e processos, influenciam o cronograma do projeto. Também são ativos, os ativos de recursos que a empresa tem, né? O pool de recursos, a lista de pessoas, a lista de equipamentos que a empresa tem, também são considerados ativos de processos. E opinião especializada nada mais é do que você perguntar para quem entende. Você entrar em contato com quem entende do problema que está sendo tratado no projeto para conversar com essa pessoa sobre como é a melhor maneira de fazer o cronograma desse projeto. Tá? E quem entende, o especialista, né, no opinião especializada, não é uma pessoa que estudou demais, ele fez lá mestrado, doutorado, nada contra, eu fiz mestrado, né? Mas, enfim, o especialista é a pessoa que já fez aquele trabalho antes. Tá? Então, como gerente de projeto, você precisa sempre conversar com as pessoas, sempre perguntar, sempre ter humildade de ir atrás e perguntar as coisas. Não é problema algum você dizer que não sabe alguma coisa. Aliás, é uma forma de você demonstrar maturidade quando você falar que tem uma dúvida em alguma coisa e pedir ajuda para as outras pessoas. Tá legal? Aqui, mais uma vez, eu estou demonstrando, né, que a lista de atividades ela aparece a partir dos pacotes de trabalho da EAP, só para relacionar mais uma vez a EAP e o cronograma. E aí eu tenho os demais elementos, né? Então, aqui em cima, eu tenho os períodos ou datas que acontecem para a gente realizar as atividades, né? Então, aqui, ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo marcado normalmente numa cor diferenciada aí nos programas de gestão de cronogramas, né? Eu tenho aqui as entregas, né, os componentes ou pacotes de trabalho. WBS é o símbolo de EAP em inglês, né? Work Breakdown Structure, tá? Então, eu tenho no cronograma representado também os pacotes de trabalho, tenho a lista de atividades e tenho o marco, né, os marcos do cronograma. Essas barras, né, essa barra aqui em vermelho, por exemplo, ela indica, esse comprimento indica a duração e a data de início e término da atividade. Por exemplo, essa atividade aqui, ela está começando lá na quarta-feira, vai levar quarta, quinta, sexta, fica parada sábado e domingo e termina na segunda-feira, tá? E as setas indicam a sequência lógica. Então, começando aí pelo marco. O marco do cronograma, né, ele é uma atividade de duração 0, ele é só um ponto final, né? A analogia para marco é você pensar num ponto final ali de uma frase, né? Você está escrevendo um texto enorme, tem um ponto final. Para que serve o ponto final? Só para dar uma pausa, tá? Então, o marco ele serve para caracterizar o término de um bloco importante de atividade. Término de fase, coloca um marco. É comum que a gente tenha marco de início de projeto e marco de término de projeto. Nem todas as pessoas usam o marco de início, mas o marco de término normalmente acontece e é muito importante que todas as atividades, de alguma forma, elas estejam ligadas no marco de término, seja diretamente ou indiretamente, mas precisa estar ligado no marco de término, tá? E o marco não consome recurso nenhum, absolutamente nada, tá? Então, relatório não pode ser marco, porque o relatório vai tirar lá 30 minutos, 1 hora da sua vida. Relatório não é marco. Marco, a gente sempre usa um termo passado, ó, porque quando ele chega, ele já aconteceu. É idêntico ao ponto final. Quando ele chega, ele já aconteceu, certo? Então, tem aqui um cronograma de marcos, onde eu digo somente as datas aí que eu vou terminar, ou as datas que eu vou começar alguma coisa, né? Bastante comum cronograma de marcos. Tem uma relação de precedências, né? Predecessoras e sucessoras. Predecessora é a atividade que vem antes da atividade que você está comentando. Então, por exemplo, a atividade 2, que é essa atividade em azul aqui, ela tem como predecessora a atividade 1. E ela tem uma sucessora que não está aparecendo aqui, ó. Essa linha em azul aqui vai para uma outra atividade, tá? Então, predecessora é o que vem antes, sucessora é o que vem depois. Se a atividade 2, ela tem como predecessora a atividade 1, a atividade 1 tem como sucessora a atividade 2. Tá legal? A ordem de execução, né, essa lista de atividades aqui ao lado, ela não representa a ordem de execução do cronograma. Tá?
O que define a ordem de execução do cronograma é o que vai aparecer aqui no diagrama de barras. Porque eu tenho atividades que podem acontecer em paralelo. Eu posso ter uma atividade 1, que ela vem antes da 2, da 3, da 4, ou posso ter aqui, por exemplo, uma atividade 3, que ela começa no mesmo dia que a 2, e poderia até começar antes. A 3 poderia começar na segunda-feira aqui também. Tá? Então, a ordem de execução não é determinada pela lista de atividades. A ordem de execução é determinada aqui pelo diagrama de barras e, naturalmente, pelas setas. Né? Eu tenho uma duração, a duração ela não é definida pela soma. Se vocês somarem aqui, ó, 1, 2, 5, 1, vai passar dos 7 dias, né? Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2 dias. O que são esses 2 dias que não aparecem aqui na conta? É porque na terça e quarta-feira, aqui, ó, terça e quarta-feira, eu estou realizando 2 atividades ao mesmo tempo. Tá? Então, se as 2 atividades estão sendo realizadas simultaneamente, eu não vou somar as datas de uma com a outra, né? Então, a duração do pacote de trabalho, 7 dias, não é a soma das durações das atividades. Depende de quais atividades estão em paralelo e quais atividades não estão em paralelo. Eu tenho um caminho crítico, né? O caminho crítico é o caminho que não possui folga. Então, se eu atraso uma atividade do caminho crítico, por exemplo, se eu atrasar essa atividade 3, ela vai empurrar para frente todas as demais atividades que estão aqui em destaque e vai atrasar o projeto lá no final. Então, se eu atraso 1 dia na 3, o projeto atrasa 1 dia. Se eu atraso 3 dias aqui na 3, o projeto atrasa 3 dias. Qualquer uma das atividades aqui que estão em destaque, né, que não possuem folga, vale a mesma regra. Se você atrasou 1 dia, o projeto atrasa 1 dia. Existem outras atividades que têm folga, né? Por exemplo, aqui a atividade número 5, ela tem uma folga aqui sábado e domingo, que normalmente a gente não considera, mas tem uma folga aqui segunda e terça também. Ó. Então, se essa atividade 5 atrasar 2 dias e ela for realizada também na segunda e terça-feira, não vai impactar o prazo total do projeto, porque ela tem uma folga. Tá legal? Esse diagrama de precedências, ele pode ser representado também como uma rede de precedências. Né? Então, aqui eu tenho essas letras, A, B, C, D, etc., representam as atividades do cronograma, as setas formam a rede de precedência, e eu posso ter também aqui uma relação de H para I, é uma relação de início mais 10 dias. Significa que a atividade I, ela começa 10 dias depois que você começar a atividade H. Tá? Isso pode ser, por exemplo, uma atividade de controle de qualidade do H. Você vai fazendo o H durante 10 dias depois você vem e faz a atividade I, que é um controle de qualidade. Então, aqui significa início, mais 10. Nesse caso aqui, ó, de F para G, você vai fazer uma atividade que quer término para início, primeiro você termina F para depois começar G, e ainda vai esperar 15 dias. Tá? Então, isso pode ser, na construção civil é bastante comum, né? Isso aqui normalmente é usado em reações químicas, né? Eu faço a concretagem da laje, o concreto está fresco lá na obra, e eu aguardo 15 dias para continuar as outras atividades, por exemplo, para fazer a desforma do concreto. Tá? Então, aqui é uma espera, é um tempo de espera. É uma relação de término para início com 15 dias de espera. Eu posso ter, então, as restrições de fim para fim, ou melhor, de término para início, fim para início, né? De início para início ou de fim para fim, de término para término, tá? Que são utilizados frequentemente em projetos. Por exemplo, se eu estou filmando alguma coisa, gravando uma aula, atividade 6 é gravar a aula. Grave a aula enquanto o professor estiver ministrando a aula, que é a atividade anterior. Quando o professor terminar de ministrar, você pode parar de gravar. Tá? As relações aí de atraso, antecipações e esperas, né? Já comentei com vocês as esperas aqui. Eu termino a atividade A, espero 15 dias para comentar a B. E posso ter antecipação. Ó. Quando você estiver na metade da atividade C, já pode começar a D. Tá? Em relação aos tipos de estimativas, eu tenho estimativa análoga, paramétrica e de 3 pontos. A estimativa análoga, normalmente, ela é usada nas fases iniciais de projetos, onde eu considero projetos anteriores, eu faço analogia com situações anteriores de projetos que eu já trabalhei, e aí você faz aquela estimativa inicial, né, para você ter as discussões iniciais do projeto sem muita responsabilidade. Tá? Já a estimativa paramétrica,
A estimativa paramétrica, ela calcula a duração com base num dado parâmetro, com base numa produtividade. E aí você multiplica a quantidade pela produtividade e você tem a estimativa. E a estimativa de 3 pontos era um pouco mais útil, né, porque ela traz mais segurança, ela traz uma certa estatística de probabilidade para que você acerte melhor o prazo do projeto. Então, você vai colocar uma estimativa pessimista, uma otimista e uma provável. A estimativa otimista, mais 4 vezes a mais provável, mais a pessimista, dividido por 6, é a equação que normalmente a gente utiliza para colocar a duração da atividade. Então, você pergunta para a pessoa, olha, se tudo der certo, quanto tempo você leva para fazer a atividade? A pessoa te dá aqui uma estimativa otimista. Se tudo der certo, eu tenho, sei lá, 10% de chance de ter otimista. Normalmente, quanto tempo você faz essa atividade? Normalmente eu faço nessa duração aqui, mais provável. E se tudo der errado, qual que é a duração pessimista da atividade? Tá? Atividades que mais gestão do conhecimento tem essa cauda aqui mais longa, né? Atividades de montagem tendem a ter uma cauda mais curta. Mas, enfim, é uma forma interessante da gente calcular com essa estimativa de 3 pontos, porque ela traz uma precisão melhor para o cronograma. Eu tenho os processos de fazer aqui o desenvolvimento do cronograma, desenvolver o cronograma, onde eu vou tornar o cronograma melhor. O que é tornar o cronograma melhor? Eu já tenho uma lista de atividades, eu já tenho uma sequência de atividades, eu já tenho uma estimativa de duração e já tenho um prazo razoável do projeto, eu já tenho algo que foi definido como prazo do projeto. Mas depois que eu sei quando as coisas vão acontecer, depois que eu tenho contato, às vezes eu não conheço ainda a equipe que vai trabalhar comigo. Como que você vai definir o prazo exato do projeto se você não sabe se a equipe que vai estar disponível para você tem férias para tirar ou não tem férias para tirar? Você só vai conhecer isso ao longo do projeto. Então, esse processo de desenvolver o cronograma é tornar o cronograma melhor, tornar o cronograma mais realista. Você vai analisar os problemas reais na medida que vão surgindo as informações do projeto. Por isso que nós chamamos de elaboração progressiva do projeto. Elaboração progressiva não é só para prazos, né? Eu estou falando aqui em prazos, mas elaboração progressiva influencia todas as áreas de conhecimento. Na medida que a quantidade e a qualidade de informação aumenta, você melhora as suas estimativas, seus prazos, seus custos, seus riscos. Por isso que o plano é feito progressivamente. Esse é o termo elaboração progressiva, né? Você vai detalhando os planos na medida que recebe mais informações, tá? Então, desenvolver o cronograma é isso. Você vai entender quais são os potenciais problemas, conflitos, né? O calendário, feriado, vai ter feriado, não vai ter feriado, vai emendar feriado, a pessoa vai trabalhar presencial, home office, enfim. Aí você vai tornar o seu cronograma mais real. E, por fim, eu tenho um processo de controle do cronograma, onde eu vou analisar aí as alterações do cronograma, incluir, excluir atividades, mexer no que for necessário, qualquer tipo de dado que eu acho necessário atualizar, para que eu consiga manter o controle ou manter um bom relacionamento aí com as partes interessadas do projeto. Tá legal? Então, o controle do cronograma é basicamente a gente pensar em quais fatores influenciam a execução do meu cronograma e de que maneira eu vou ajustar ou não as minhas atividades futuras na medida que as novas informações vão surgindo. O controle do cronograma, basicamente, é a gestão de mudanças. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, um exemplo de controle de cronograma. Normalmente, a gente tem lá a lista de atividades, tem as datas para começar e terminar. Normalmente, a gente não consegue começar e terminar nas datas que foram previstas, mas é comum a gente fazer um acompanhamento colocando percentual de realização das atividades do cronograma. Então, eu peguei um exemplo aqui numa determinada data do projeto que nós tínhamos, né, e o percentual de execução de atividades. Vejam que tem algumas atividades aqui que elas foram previstas para ser feitas em sequência, mas uma atividade anterior aqui ficou para trás, ela foi realizada depois dessas daqui, tá? Então, é normal que você não consiga executar o cronograma exatamente como ele foi planejado, mas ainda assim ele é extremamente útil para a tomada de decisão. O mais importante não é você cumprir cada atividade no prazo. O mais importante é você cumprir aqui, ó, o marco.
especialmente o marco fim do projeto. É onde a gente faz a entrega de valor. Mas os marcos intermediários, é fundamental que você seja firme com esses marcos, é muito interessante, melhor dizendo, né? Que você seja firme com esses marcos de entregas, mas flexível com as atividades para dar liberdade para a equipe trabalhar bem no projeto. Um comentário final, né? O cronograma deve ser elaborado de forma progressiva e alterada quantas vezes necessário, até que os resultados sejam confiáveis e possam atender os objetivos do projeto. Muito bem. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado por estarem conosco em mais esse encontro. Vejam o livro da disciplina, acompanhem, conteúdo todo, sempre acompanhem com o livro, é muito bacana, você vai lá, gera novas dúvidas, etc. Vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo via redes sociais ou preferencialmente as dúvidas no canal Fale com o Mediador. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.